Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor. Quero abordar aqui três assuntos, né? Primeiro, os discípulos, né? Discipulado. Segundo, o processo de Deus na vida do ser humano. E terceiro, árvore, luz de Natal, né? Então, inicialmente, discípulos, para ser bem objetivo e rápido. A palavra do Senhor nos diz, né? Jesus deixou uma ordem, ide, né? Pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. O discípulo, ele é um aluno, um aprendiz, um sucessor, ele aprende, ele observa, ele serve. Temos grandes exemplos, né? Os 12 discípulos de Jesus, do qual um se perdeu, mas os outros não. A grande maioria teve êxito ali. E servia, andava com Jesus, né? Eliseu também foi uma espécie de discípulo de Elias. E assim sucessivamente. Então o discípulo, ele aprende servindo. Mas hoje, nos dias atuais, ninguém quer ser submisso, irmãos. É muito difícil. Alguém, né, ou quase ninguém, não vamos generalizar. É difícil formar discípulos porque as pessoas não se submetem. Querem viver um evangelho independente, né, cada um da sua maneira, e não querem prestar contas para ninguém. Mas a própria natureza nos ensina que todos têm que prestar conta de alguma forma, né? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então o discípulo é aquele que aprende. E a Bíblia tem várias referências, né, sobre o valor do discipulado. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma experiência maravilhosa ser discípulo e um dia vai ter outros como discípulo seus, né? Vai ter oportunidade de passar aquele conhecimento do Evangelho. Mas hoje o ser humano quer viver um Evangelho independente. Então não é nada fácil hoje em dia formar discípulos, né, irmãos? A pessoa interpreta como algo de submisso, inferior e não aceita. Há uma rebelião, né? Subentendida, hein? No meio cristão, né? Então esse seria o primeiro assunto, uma dificuldade de formar discípulos. Segundo assunto, né? O processo de Deus. O processo de Deus muitas vezes sempre doloroso, é prova, é deserto, é fornalha, é um processo trabalhoso, é um lapidar, é um moldar, assim como o oleiro molda o barro. Isso dói para o barro. Muitos fogem do processo de Deus e perdem as bênçãos, perdem aquilo que Deus estava projetando para eles. José, Deus formou um governador, mas através de uma perseguição severa por seus irmãos, através de uma escravidão, através de um trabalho servil e administrativo na casa de Potifar, e através de uma prisão indevida, não merecida, mas foi o forjar de Deus, foi o processo de Deus para ensinar José, para trabalhar, para lapidar e depois alçar ele à condição de governador do Egito. Se José foge do processo, não seria governador, com toda certeza. Da mesma forma, Moisés, né, na corte egípcia, 40 anos no deserto, para liderar o povo. Da mesma forma, Josué, discípulo de Moisés, aprendendo com Moisés para depois suceder Moisés. Então, irmãos, é um trabalho. Os discípulos de Cristo, né, Paulo, perseguidor da igreja, passou por um processo intensivo de prova, de processo, de discipulado, para se tornar o grande missionário Paulo. Então não fuja do processo, suporta, peça se é da direção de Deus ou não e suporta, aguenta, porque é doloroso, mas é o trabalhar de Deus, não tem outra forma, irmãos. Não existe outra maneira. E terceiro e último assunto, estamos agora, hoje é dia 18 de novembro de 2024, estamos já nos encaminhando no final do ano, sabemos que Satanás é imitador, né? Tem a Páscoa bíblica, que é Cristo, Cordeiro, morto e ressuscitado, mas tem a Páscoa mundana, secular, pagã, que é coelho botando ovo e ovo de chocolate, toda aquela história, né? E a mesma forma o Natal. Tem o Natal, embora não esteja ordenado na Bíblia, mas o Natal, podemos dizer, bíblico, Jesus teria nascido por volta de outubro, final de setembro, início de outubro. Mas enfim, se for comemorar o Natal de forma a glorificar Jesus, né? Uma ação de graças por ele ter vindo, por ele ter nascido, embora não se saiba o dia,
Mas esse não seria um Natal, podemos dizer, cristão, bíblico, sem Papai Noel, sem qualquer outras coisas, né? Mas o Natal pagão, que é o que prevalece, é com Papai Noel, até Mamãe Noel, né, que é um santo, é um São Nicolau, é um ídolo, com trenó, gelo, renas, coisas da civilização nórdica, né, lá do gelo, do Polo Norte, com, né, pinheiro, e a Bíblia fala, né, que sacrificavam debaixo dos carvalhos, dos bosques. Então o crente deve evitar, né, montar árvore de Natal, enfeitar, porque segundo a cultura pagã, dos druidas e de outros povos antigos, os enfeites da árvore do pinheiro eram cabeças de crianças, né, segundo algumas informações. Mas enfim, e o próprio formato da árvore de Natal seria o formato da Aparecida, né, ídolo demoníaco do Brasil, né, que nem é do Brasil, mas enfim. Então, o ideal para o cristão é não se envolver com isso aí, né? Não montar árvore de Natal, não colocar luzes, pisca-pisca, porque quer comemorar o Natal, faça alguma ação que glorifique o nome de Jesus Cristo. Faça um culto de ação de graças por Jesus ter nascido. Faça uma ação beneficente que glorifique o nome de Jesus. Faça um evangelismo. Algo, né? A luz não vai acrescentar em nada, ainda vai gastar eletricidade, vai ter que comprar os pisca-pisca. Árvore de Natal, né, tem uma simbologia oculta e pagã e também não é recomendável, né, irmãos? Então, evite. O ideal é evitar isso aí, né? Porque ela pende para o lado do paganismo, da idolatria, né? Envolve lá Nimrod, Semiramis e Tamuz, a primeira trindade satânica, o homem, a mulher e um filho, que deu origem a outras trindades satânicas de outras religiões, outras crenças. Ainda reforçando que Nimrod era um caçador, Semiramis era sua esposa e Tamuz o filho, que foi morto e reviveu. Então há uma imitação de Cristo ali. Mas a família, a trindade divina, a trindade bíblica é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem nenhuma mulher, nenhum ser feminino ali, embora Deus valorize muito a mulher, mas a trindade é ele, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então temos que ter uma grande vigilância, né, irmãos? Em tudo, porque o inimigo é sagaz, intrometido, ele vai se infiltrando, vai minando as culturas dos povos, vai introduzindo, né, a sua cultura diabólica. Aí associa a Coca-Cola, que patrocina o Papai Noel, que usava roupa branca lá do gelo, e já vestiu de vermelho. E, enfim, é uma associação maligna, né? Então temos que evitar. Evite, né, isso aí. Faça algo que glorifique a Deus, se envolva com a palavra, evangelize, faça algo que edifique vidas, que acrescente almas ao reino de Deus. Não perca tempo com distrações. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, dá-nos a direção certa, as diretrizes do amado Espírito Santo. Livra-nos de todo engano, de toda obra contrária. Ó Deus eterno, livra o seu povo, desperta a sua igreja. É a nossa oração, nosso pedido, ó Deus, salva, livra o nosso familiar, nossa parentela, salva para a glória do teu nome, salva almas, alcança vidas, ó Deus, é o nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.